Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir as Escrituras no livro do profeta Isaías, no seu 6º capítulo. Isaías 6 diz assim a palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte, dela tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Oremos. Deus eterno, Deus bendito, rogamos que o Senhor agora fale conosco por meio da tua palavra. Obrigado por esse dia do Senhor, o domingo, santo e deleitoso dia do Senhor. Ó Deus, ainda impossibilitados de estarmos nas nossas casas de oração, rogamos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Visite aqueles que trabalham em muitos departamentos em face à contenção dessa pandemia. Perdoe os nossos pecados. Visite os enlutados, guarda a tua igreja, abençoe pastores e presbíteros para que continuem pastoreando mesmo que distantes. Perdoe os nossos pecados, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, o profeta Isaías é conhecido como o Evangelho no Antigo Testamento. Ainda que desde Gênesis 3,15 o Senhor Jesus é anunciado, aqui nós temos o profeta que mais falou a respeito do Senhor. Se você lê as Escrituras no capítulo 1, verso 1, ali você vai encontrar algumas informações importantes. Isaías 1:1, você vai encontrar que esse profeta de Deus, ele foi filho de Amós. Se você ler o 4º capítulo e o versículo de número 7, você vai ver que ele exerceu o seu ofício profético tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. Você se lembra bem que depois de 3 reis, no reinado da monarquia unificada, o reino de Israel foi dividido e o povo passou a viver como se fosse 2 nações. Nós tivemos então o reino do norte e o reino do sul, que começa com o governo de Jeroboão e Roboão, 10 tribos no norte e apenas 2 tribos no sul. Isso durou bastante tempo. O ministério do profeta Isaías durou aproximadamente 47 anos, segundo os estudiosos. Os reis da sua época em Judá foram Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E em Israel, durante todo esse tempo, reinou Jeroboão, o tempo que Isaías foi profeta. O significado do seu nome é muito significativo. Isaías significa Jeová é a salvação. Jeová é a salvação.
Queridos, e o verso primeiro então nos mostra algo bastante interessante, porque ali nós vivíamos um momento onde Israel realmente precisava de salvação. Queridos, e o mundo agora, não pensando no sentido espiritual, mas na crise sanitária, o mundo pede por salvação, o mundo clama por salvação, por uma vacina, para que medicamentos possam ser produzidos, para que esta doença Covid-19 possa ser vencida, ainda que tenhamos que conviver com ela daqui para frente, segundo os infectologistas, mas nós necessitamos de uma vacina. O mundo clama por salvação, ainda que a salvação espiritual é muito mais importante. Queridos, o Salmo 19, nos seus primeiros 6 versos, trata da revelação do Senhor na criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. A partir do verso 7 até o verso 14, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A sabedoria do Senhor, ela é concedida aos simples. O verso 14, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Do verso 7 a 14, nós temos ali a revelação especial do Senhor, que é as Escrituras. A revelação geral anuncia que Deus existe, mas não é suficiente para a salvação. A salvação só é relatado na revelação especial que é as Escrituras. Então, por aí nós podemos perceber claramente que Deus se manifesta a nós. E as duas maneiras de Deus se revelar é pelas Escrituras e na criação. Mas esse texto que nós acabamos de ler fala sobre manifestações do Senhor. À luz disso, eu queria meditar com os irmãos nessa manhã sobre o seguinte tema: o Deus que manifesta-se, o Deus que se manifesta-se. Em primeiro lugar, Deus manifesta-se em seu Filho. Em primeiro lugar, Deus manifesta-se em seu Filho. Versos 1 a 4, eu não vou ler todo o texto de novo, apenas o verso primeiro, a Escritura diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Queridos, o significado de Uzias é: minha força é o Senhor. Ele foi o 13º rei em Judá. Ele reinou do ano 781 até o ano 740 antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você pode observar que ele passou mais de 40 anos no trono. E o seu reinado foi um reinado muito bem sucedido, os limites de Israel foram bem estabelecidos, ele foi um homem competente também na guerra. E naqueles dias Israel, como todo mundo, corria um sério risco, que era o Império Assírio, que era o império que estava dominando o mundo. E Israel não foi tomado pelo Império Assírio nos dias de Uzias. Mas infelizmente, segundo o relato do segundo livro dos Reis, capítulo 15, versos 5 a 7, segundo o livro das Crônicas 26, 16 a 23, chegou um momento, após Deus o abençoar muito, que ele extrapolou os limites da razão e ele tentou exercer uma função como se ele fosse sumo sacerdote. Ele entrou no Santíssimo Lugar e ele não poderia fazer isso, nem os demais sacerdotes, só o sumo sacerdote no dia da expiação. Pois bem, ele discute com os sacerdotes que o repreendem e ele fica leproso. A lepra começa na sua testa e se estende a todo o corpo. Nós sabemos que essa doença, ela é muito fácil o seu contágio e o povo de Israel tinha muitos cuidados sanitários em relação a essa. Pois bem, ele não consegue mais, ele não pode mais governar e ele fica os seus últimos anos leproso e morre nessa condição. Queridos, então, o verso 1 de Isaías 6 diz que no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Era uma grande crise política para Israel, porque Uzias foi um excelente rei, apesar do seu pecado no final da sua vida. Queridos, agora que a pandemia já se estende, a quarentena no Brasil há quase 90 dias, nós já tivemos aí 3 ministros, o atual é interino, já saíram o Mandetta e já saíram o Nelson Teich. Observe como o Brasil vive não apenas uma crise sanitária, mas também uma crise política.
E nós muito bem sabemos que muitos partidos, principalmente de ideologia marxista, que é totalmente anticristã, está utilizando a pandemia para politizar essa situação. Queridos, então nós também vivemos um momento muito delicado, mas o texto diz que o Senhor aparece ao profeta Isaías. O Salmo 143, versos 3 e 4 dizem o seguinte: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam a pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Os desígnios de Uzias ainda pereceu antes da sua morte, porque ele passou o restante da sua vida como leproso. Nós não podemos confiar e depositar toda a nossa confiança no homem, mas essa confiança tem que estar em Deus. Agora olha o que diz o mesmo Salmo no verso 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Deus reina de geração em geração. A pergunta que nós temos que fazer, à luz da teologia bíblica, quem é esse que aparece no alto e sublime trono, segundo o verso 1? Queridos, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos uma teofania. Uma teofania é uma manifestação visível de Cristo no Antigo Testamento. O Senhor Jesus Cristo, ele não só aparece no Novo Testamento, desde Gênesis 3,15 ele é anunciado. E aqui nós temos uma teofania, uma manifestação visível dele, como aconteceu com Jacó no capítulo 32 de Gênesis, como aconteceu no quarto homem ali na fornalha com os amigos de Daniel, como aconteceu no anjo que guardava a nação de Israel para que os egípcios não os perseguissem, segundo o 14º capítulo de Êxodo. Nós temos vários e vários exemplos. Queridos, então ali nós temos o próprio Senhor Jesus Cristo, que segundo João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Colossenses 1,15 vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus 1,3, o autor inspirado vai dizer que ele é a expressão exata do ser de Deus. Observe, Isaías então contemplou a Cristo. Queridos, e essa mensagem é tão clara que Agostinho, que nasceu na Argélia e foi um importante pai da igreja, dos mais importantes, foi onde Lutero e Calvino mais se utilizaram para que a igreja retornasse aos princípios verdadeiros. Olha o que Agostinho, que nasceu no 354 depois de Cristo e faleceu em 430, escreveu: o Antigo Testamento está patente no Novo e o Novo está latente no Antigo, ou seja, o Antigo Testamento ele prepara o cenário para a chegada de Cristo e o Novo Testamento é um anúncio de tudo que os profetas, os salmos e a lei de Moisés falavam a respeito de Cristo. Muito bem como o Senhor vai dizer com os dois discípulos no caminho de Emaús. Queridos, então, em meio àquela tragédia, o povo de Israel teve algo a encher o seu coração de esperança. Eles contemplaram a Cristo. O grande puritano, o reverendo Matthew Henry, comentando esses 4 versos iniciais, diz o seguinte: nós devemos aproveitar a mortalidade de homens grandiosos e bons para olhar com os olhos da fé para o Rei eterno e imortal. O rei Uzias pode morrer em um hospital ou em sua própria cama, mas o Rei dos Reis ainda está sentado sobre o seu trono. Queridos, o Rei dos Reis de Apocalipse 17, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que Uzias morresse, Cristo continuava governando. Queridos, mesmo que se troque muitas circunstâncias no governo em meio à pandemia, mesmo que os infectologistas não tenham harmonia nas suas decisões, Cristo continua governando e Deus ele quer se manifestar a mim e a você. Isso só é possível por meio do seu Filho, segundo Hebreus capítulo 1, versículo 3. Mas ainda com base nesse tema, o Deus que manifesta-se, em segundo lugar, Deus manifesta-se em sua graça. Deus manifesta-se em sua graça, com base nos versos 5 a 7. Vou ler o verso de número 5, diz assim as Escrituras: então disse eu, ai de mim,
estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Observe como Isaías reconhece a sua condição miserável. Observe como ele reconhece que agora que ele viu o Cristo de Deus, agora que ele vê o Deus Todo-Poderoso, a segunda pessoa da Trindade, ainda que provavelmente ele não tinha essa compreensão que era o Cristo, a segunda pessoa da Trindade, ele compreendia sim que era Deus. Observe que ele diz: agora eu preciso morrer porque eu sou pecador, porque eu habito no meio de homens que são pecadores. Queridos, o apóstolo João, o próprio profeta Isaías aqui, o profeta Ezequias, aliás, o profeta Ezequias não, Ezequias foi rei, né? Perdão, o profeta Ezequiel, o profeta Daniel, todos esses homens que viram, que tiveram uma visão gloriosa do Senhor, como o próprio Moisés que pediu isso, e o Senhor apareceu, ainda que muito limitadamente, numa fenda de uma rocha, todos esses homens ficaram como que pedindo a morte, como que conscientes da morte por causa da glória de Deus. Queridos, quando nós contemplamos a lei do Senhor, os 10 mandamentos, as 614 leis presentes de Gênesis até Êxodo, resumidos nos 10 mandamentos, nós só podemos dizer como Paulo que somos o pior dos pecadores e o salário do pecado é a morte. Ah, queridos, mas nesse momento se manifesta a graça de Deus. O verso 6 diz o seguinte: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Então esse anjo vai tocar os lábios do profeta e ali o pecado é perdoado, e nós precisamos nos lembrar que só quem pode perdoar pecados é Deus. Por isso o Senhor Jesus Cristo se fez homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele é Deus e por isso pode perdoar pecados. Ele é homem e cumpriu a lei e por isso ele pode nos justificar. Queridos, os serafins já apresentados aqui desde o verso de número 2 precisam ser definidos aqui quem eles seriam. Nós sabemos que eles são anjos. Existem vários tipos de anjos apresentados nas Escrituras. E o reverendo doutor John Oswald, comentando o texto, diz o seguinte: os serafins representam a correspondência apropriada à santidade de Deus. Todos eles são dotados de asas e vozes e estão perfeitamente prontos para o louvor e serviço de Deus. Um par de asas é usado para cobrir o rosto, pois ainda a mais perfeita das criaturas não ousa fitar diretamente a face do Criador. Observe que eles são anjos santos, eles não pecaram, mas o Dr. John Oswald diz que nem a mais perfeita das criaturas pode contemplar a face do Criador. Nós cantamos o hino 13 do Inário Novo Cântico, né, quando diz respeito à contemplação de Deus, o título do hino é Contemplação, que nem mesmo Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Queridos, mas as Escrituras dizem, tanto por Paulo em Filipenses, como o apóstolo João na sua primeira carta, que nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo e nós iremos contemplá-lo por toda a eternidade. Observe como a graça de Deus é maravilhosa, por intermédio do seu Filho e por intermédio desse Deus que se manifesta a mim e a você por meio da sua graça. Queridos, mas mesmo assim nós não podemos esquecer que ele é totalmente separado das suas criaturas no que diz respeito ao seu poder. Jeremias 23 vai dizer que Deus, ele é Deus de perto, mas ele também é de longe. A teologia reformada explica isso dizendo que Deus é transcendente e Deus é imanente. Vamos lá. Transcendente significa que ele é o totalmente outro, que ele é separado de toda a criação, pois ele é onipotente, mas ele também é Deus de perto. Ele é imanente, ele se relaciona conosco e esse relacionamento é fruto da sua graça e da obra do seu Filho bendito, nosso Senhor Jesus Cristo. Calvino, tratando sobre isso, a transcendência e a imanência de Deus, transcendência, Deus distante, imanência, Deus de perto, e isso acontece segundo as Escrituras. Calvino diz nas suas Institutas: por certo que a sua essência transcende a compreensão,
de sorte que sua plena divindade escapa totalmente aos sentidos humanos. A sua plena divindade escapa totalmente aos seres humanos. Observe, Deus não pode ser comparado com nada na sua criação. Queridos, mas é tão glorioso que o Senhor se propõe a relacionar conosco por meio do seu Filho. Lutero muitas vezes definiu que Deus, ele é oculto. O que significa que Deus é oculto e que Lutero escreveu em muito das suas obras? É que o nosso Deus, ele é incompreensível à racionalidade humana. Por isso, Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível ao homem agradar a Deus. Por isso, Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios que as coisas espirituais, elas não podem ser compreendidas pelo homem, porque elas se discernem espiritualmente. É necessário a obra do Espírito Santo de Deus. Queridos, mas Romanos 5:20 nos garante que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Queridos, o verso 7 deixa bastante claro que foi então ali retirado o pecado do profeta Isaías. Queridos, nesse momento eu gostaria que você pensasse na graça de Deus, nessa graça que se manifesta a mim e a você por meio do seu Filho. Observe como os dois pontos são muito importantes. Deus revela-se no seu Filho e Deus também assim se manifesta no que diz respeito a mim e a você por meio da sua graça. Queridos, clamemos pela graça do Senhor. Quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e agora nós temos livre acesso à presença do Senhor. Nós podemos clamar por Ele, nós pedimos e Ele nos responde segundo a sua vontade. É claro que nós precisamos seguir os preceitos corretos da oração, porque Tiago vai dizer que muitas vezes nós não recebemos ou nós não somos atendidos porque nós pedimos mal. Queridos, em meio a essa pandemia, em meio a esse momento de exílio eclesiástico, que nós possamos olhar para o Salmo 84 e ele venha a ser a nossa oração. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Queridos, se você está sentindo saudade de outra coisa qualquer, mais do que estar na casa do Senhor, algo está errado. Você precisa repensar a sua vida cristã. Queridos, e agora nós percebemos que quase 3 meses de afastamento social, as pessoas começam a ficar ansiosas. Cristo disse que nós não deveríamos ficar no capítulo 6 de Mateus, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como o lírio dos campos. O Senhor sabe daquilo que nós necessitamos. Paulo combate a ansiedade em Filipenses 4, de 4 a 7, dizendo o seguinte: que em tudo nós precisamos ser alegres. 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Queridos, mesmo preso ali, o apóstolo Paulo, ele utilizou a expressão alegrar-se ou regozijar-se 16 vezes. Por isso Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Queridos, Cristo continua no trono. Uzias pode morrer. O ministro da saúde pode ser transformado em outro. Cristo continua no trono. A pandemia pode atacar a igreja no que diz respeito a nos impedir de estarmos nos nossos momentos devocionais, nas nossas reuniões de oração, nos nossos estudos bíblicos, no culto solene, nas escolas dominicais. Porém, Cristo continua no trono. Mas em terceiro e último lugar, Deus manifesta-se em sua palavra. Deus manifesta-se em terceiro e último lugar em sua palavra. Versos 8 a 13. Diz assim o verso 8º. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Observe que depois que o pecado de Isaías foi perdoado, segundo o verso 7, ele está totalmente disposto a assim obedecer o Senhor naquilo que for necessário. Quando Deus pergunta a quem enviarei, e aqui observe algo bastante interessante, e quem há de ir por nós? Isaías se coloca claramente diante de Deus, dizendo o seguinte: eu farei,
eu serei aquele que pregarei o evangelho. Então, queridos, a minha pergunta para você é a seguinte: será que essa pandemia não tem nos tirado a alegria de pregar o evangelho? Mateus 28, 18 a 20, aí a obrigação é de anunciar em todas as nações. Segundo Atos 1:8, o Espírito Santo ia capacitar a igreja. Isso aconteceu no dia do Pentecostes. Aqui Isaías tinha que pregar apenas aos judeus. Eu e você precisamos pregar para todos os povos, e mesmo em face à pandemia, essa responsabilidade não deixou de existir. Verso 9, a Escritura diz: então disse ele, vai, dize a este povo, ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. O verso 10 fala do coração se tornar insensível, dos ouvidos não darem a atenção necessária, os olhos serem fechados. Queridos, Isaías pregou por mais de 40 anos, 47 anos aproximadamente. Ele sabia que ninguém seria convertido, mas a sua perseverança em anunciar o evangelho é significativa. 47 anos. Ele se levantava e ia pregar o evangelho, sabia que ninguém ia mudar o seu comportamento. Queridos, e hoje, quando nós enfrentamos essa pandemia, com 90 dias, muitos crentes estão desanimados. Já pensou se você vivesse na situação de Isaías? Queridos, o verso 11 fala da terra ser assolada. A terra é de todo assolada. Queridos, mas o verso 13, a Escritura então diz o seguinte: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Mesmo que 90% de Israel fosse destruído, 90% destruído, e só ficasse 10%, esses 10% também seria destruído. Observe como era difícil para Isaías pregar o evangelho, sabendo que ninguém seria convertido e sabendo que a nação ia entrar num verdadeiro colapso. Parte B do verso 13: como terebinto e como orvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. O carvalho e o terebinto ficam devastados pelo fogo. Essa é a mensagem da parte A do versículo de número 13. Sim, queridos, Israel foi devastado. No ano 722, Isaías contemplou isso antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, o Império Assírio vai atacar a nação de Israel, as 10 tribos do norte, e Israel então é levado cativo. As 10 tribos do norte caem. Ali foi aonde houve mais idolatria, foi as tribos que foram mais desobedientes ao Senhor. Observe como ainda Isaías contemplou no seu ministério a devassidão, o pecado, o caos político, mas muito mais do que isso, a queda. O capítulo 1 de Isaías fala que Israel estava caído espiritualmente. O capítulo 5 fala de bebedice, de orgia, de crise política, mas Isaías viu muito mais do que isso. Ele viu a nação cair. E ainda que ele não contemplou, mas ele profetizou a respeito disso. No ano 586 da era cristã, Nabucodonosor invade as 2 tribos do sul, no reinado de Jeoaquim, e Judá também cai, e Jerusalém é levado cativo. O templo é destruído, o símbolo da presença de Deus. E os habitantes de Jerusalém e de Judá são levados para a Babilônia de Nabucodonosor, e ali eles vão ficar por 70 anos. E aí nós temos o ministério do profeta Daniel, também do profeta Ezequiel. Observe como foi devastado. Porém, preste atenção, foi devastado o carvalho e o terebinto, pelo fogo, pelo incêndio. Essas árvores são destruídas. Mas olha agora a parte final. Ainda fica o toco, verso 13, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Assim a santa semente é o seu toco. Essa santa semente é uma referência a Gênesis 3,15, é a semente da mulher, é a semente chamada em Abraão no capítulo 12,
essa semente é Cristo. Queridos, depois de 70 anos, o povo de Israel voltou da Babilônia no ano 538, antes do nosso Senhor Jesus Cristo. O maior império do mundo, o Império Medo-Persa, por intermédio de Ciro, permite que Israel volte. Queridos, a nação é reconstruída, nós temos aí o ministério do sumo sacerdote Josué, de Esdras, de Neemias, de Zorobabel. Queridos, e depois de 70 anos no cativeiro, nós sabemos que Israel ainda vai passar aí aproximadamente 6 séculos e então virá Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sobre a lei, segundo Gálatas 4:4, a semente floresce e a igreja vai alcançar todas as terras, porque Deus manifesta-se em sua palavra. Segundo a teologia reformada, Jesus Cristo é a palavra encarnada de Deus e as Escrituras é a palavra escrita de Deus. Por isso Hebreus 1, de 1 a 4, nos mostra que Deus em Cristo governa todas as coisas por seu Filho, por meio das Escrituras. Então, continuemos a confiar no Senhor, porque Ele se manifesta a nós, Ele se manifesta no seu Filho, Ele se manifesta na sua graça e Ele manifesta na sua palavra. A sua palavra encarnada, que é o próprio Jesus Cristo, e na sua palavra escrita, que é a palavra de Deus. E na palavra do Senhor, nós podemos nos relacionar com o Pai por meio da graça em Cristo Jesus. Vamos orar? Deus bendito, Deus santo, aplique a Tua palavra em nossos corações e nos ajude nesse momento delicado que o mundo enfrenta. Mas obrigado porque o Senhor continua se manifestando a nós por meio do Teu Filho, por meio da Tua graça e por meio das Escrituras. Guarda-nos pelo Teu amor. Oramos em Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as sempre ricas e fraternais consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre a sua vida, sobre todo Israel de Deus, hoje e para sempre. Amém.